O erro silencioso que destrói orçamentos de famílias de alta renda. Existe um erro financeiro extremamente prejudicial para famílias de alta renda e ele normalmente não aparece em conversas familiares, não aparece nas planilhas financeiras, não aparece em aplicativos de controles financeiros. Então, esse erro é extremamente crucial e vale muito a pena vocês que estão buscando informações e organizações de estruturação financeira para a família de vocês terem esse conteúdo e aprofundarem ainda mais, terem uma consciência maior sobre esse tema, tá joia? Então esse é mais um tema da aula da plataforma Doutor Dívidas. Essa aula vai ser aberta ao público, né, nas nossas mídias sociais. Vocês que gostam desse tipo de tema, desde já dá o like, a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante para vocês e quando nós gravarmos novas aulas abertas, a plataforma vai estar indicando para vocês. E vocês que querem se aprofundar ainda mais nesse tema, tanto na questão vinculada à neurociência, psicologia financeira, geopolítica nacional e internacional aplicada às finanças, nós temos a plataforma Doutor Dívidas com conteúdo premium privado lá dentro da plataforma que aprofunda ainda mais a consciência de vocês e explica um método efetivo para vocês saírem, vocês, famílias de alta renda, saírem desse lucro infinito de dívidas e fazer uma blindagem efetiva para fazer uma organização financeira. Então eu deixei em vários tópicos aqui essa aula aberta para vocês. A gente vai conversar tópico por tópico sobre esse erro silencioso, tá? E normalmente esse erro silencioso ele aparece em famílias de alta renda, normalmente e principalmente. E quando a família efetivamente consegue ter essa consciência, é que ela já está com um prejuízo financeiro muito grande, né? Então, pode ser que vocês se surpreendam ao constatar esse erro que foi baseado, foi encontrado através de muitos estudos científicos sobre o tema, tá? Então, eu vou trazer aqui a base e fontes, né, dessa aula para vocês, 2 livros super interessantes e algumas informações de noticiários internacionais a respeito disso, tá? O noticiário da Reuters, um estudo que foi um estudo científico aprofundado, tá? E 2 livros, um livro do Dan Ariely e outro livro do Leonard Mlodinow, tá bom? Então vamos lá. Ó. Primeiro tópico, o mito do problema de renda. Então normalmente vocês acreditam assim, estou com problema financeiro e o problema é vinculado à falta de dinheiro, né? Ou ganhar pouco. E efetivamente esse não é o problema. O que eu deixei de destaque aqui, ó. Na prática, isso normalmente não é verdade. Ó. Diversos estudos mostram que muitas famílias de renda alta vivem efetivamente sob pressão financeira, que deve ser o que está acontecendo com vocês, né? Essa parte psicológica. Ó. Segundo análises econômicas, aí aqui eu já vou citar a Reuters para vocês, tá? A Reuters que vocês conhecem, né? Um canal extremamente fidedigno de noticiário nacional e internacional. Ó, o aumento de crédito, um tópico inicial. Um aumento de crédito às famílias tem sido um dos fatores que ampliam a vulnerabilidade financeira, mesmo entre rendas mais elevadas. Tá? Essa questão do aumento de crédito ela já vai ficar vinculada a uma ancoragem social e uma questão psicológica. Tá? Em outras palavras, quanto mais crédito disponível, maior, gravem isso aqui que eu vou falar, maior a tendência de expansão do padrão de consumo. E aqui está uma situação de padrão de consumo que é extremamente prejudicial, que vocês vão verificar que ele não é realizado de forma estruturada, esse aumento de padrão de consumo. Tá? Isso cria um ambiente onde o orçamento começa a se expandir silenciosamente. Tá? O problema das referências invisíveis. Daí o primeiro tópico aqui que eu vou citar, já o livro, ó, Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, dessa parte de psicologia financeira, estudos aprofundados. Esses 2 livros, pessoal, vocês que estão acompanhando aí o nosso trabalho dentro do Doutor Dívidas, tá? O que a gente fez? A gente separou diversos tópicos para estar apresentando para vocês de estudos. Então, dentro desses tópicos tem livros fontes, tá? Eu já fiz alguns vídeos com esses 2 livros fontes e provavelmente a gente está quase finalizando essa parte de tópico desses 2 livros fontes e depois vamos começar a trabalhar com outros livros. Vocês que querem acompanhar a nossa bibliografia completa, aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, tem o link que vocês vão clicar e acessar as informações da plataforma Doutor Dívidas para vocês entenderem o que é a plataforma, para quem que serve a plataforma, o conteúdo da plataforma, tá? É um conteúdo de estudo aprofundado e constante
e a bibliografia de livros, tá bom? Uma bibliografia vasta mesmo, tá? Então vamos lá. Um fenômeno interessante citado pelo Dan Ariely. Nós raramente avaliamos preço de forma isolada, e isso é um erro. Tá? Nós avaliamos sempre comparando com alguma referência, algum quadro social que vocês têm aí um convívio social com determinado nível de pessoas, certo? O problema é que essa referência muitas vezes é totalmente arbitrária. Ó, por exemplo, vamos dizer um exemplo que vocês compraram, vocês familiares, né? A família em si comprou um carro de 150 mil reais. Aí logo em sequência aparece outra despesa ou outro investimento ou enfim, outro produto que vale 3 mil reais. Aí vocês já fazem um comparativo. Poxa, acabei de comprar um carro de 150 mil, esse produto aqui de 3 mil ele não é caro, vou adquirir. Tá? Então aí já está uma situação que vocês começam a padronizar, vocês começam a fazer comparativo com o seio social de vocês. Tá? Fulano de tal, ciclano de tal comprou. Eu acabei de adquirir um carro de 150 mil, eu fiquei sabendo que ele comprou aqui esse produto de 3 mil. Esse produto de 3 mil nem é tão caro assim, quer saber, eu vou comprar. Tá? Então, se vocês, essa mesma pessoa, estivesse avaliando esse gasto isoladamente, vocês iriam verificar que é um valor alto. Tem que ver qual que é o fundamento, qual que é o objetivo desse produto. Tá? Esse efeito faz com que muitos orçamentos altos se tornem mais permissivos. Então, no transcorrer do tempo, começa a trazer essa bola de neve de falta de organização, certo? Quando os números ficam grandes, pequenas decisões deixam de parecer relevantes. E é exatamente nesse ponto que o silêncio começa a aparecer. Né? Então, essa parte de erro silencioso, vocês vão se permitindo a comprar um produto com valor agregado mais alto, logo em sequência apareceu outro produto com valor menor, opa, vou me permitir, vou comprar. Né? Erro silencioso já vindo à tona. Quando a decisão parece racional, mas não é. Tá? Outro ponto interessante de citação do livro do Dan Ariely, previsivelmente irracional. Muitas decisões econômicas parecem racionais quando vistas isoladamente, mas não são. Cada decisão tem uma justificativa supostamente lógica. Né? Um exemplo, que é o que acontece diariamente com muitas famílias. Eu trabalho muito, eu mereço esse conforto. Ou esse custo adicional melhora a minha qualidade de vida. Então tem que ser feita essa análise de forma profunda. O problema é que o cérebro avalia decisões uma por uma. Só que a questão da sua organização financeira é um quadro geral. Então não é tópico por tópico. E essa avaliação que vocês fizeram de forma isolada pode ser que, entrando no quadro financeiro completo, ocorra um prejuízo ainda maior nas finanças e torne esse loop infinito de dívidas. Né? O orçamento, mas o orçamento sente todas essas decisões de forma conjunta, ou seja, cada escolha parece razoável, mas a prática não é. O conjunto das escolhas cria uma estrutura financeira que muitas vezes passa despercebida. E essa estrutura financeira, existem diversos tópicos correlatos dentro da estrutura financeira que vocês ampliaram o padrão de vida e no transcorrer do tempo, quando vinha alguma dificuldade financeira, essa estrutura que em si não era tão necessária e não foi percebida devido aos permissivos, né? Os pequenos permissivos cotidianos acaba com que quebre a família, certo? A ilusão da história que contamos para nós mesmos. Aqui vem um outro livro, O Andar do Bêbado, do Leonard, tá? Novamente um livro que também está dentro da nossa bibliografia e a gente aprofunda ainda mais lá dentro da plataforma Doutor Dívidas. Tá? O que ele explica, esse autor? Ele explica algo muito interessante sobre como interpretamos nossa própria vida. Pessoal, e o conteúdo, lembrando, o conteúdo da plataforma, a bibliografia, os livros são de geopolítica, pessoas extremamente renomadas, tá? Essa parte de psicologia e neurociência também de economistas, psicólogos, tem até psicólogos que ganharam o prêmio Nobel, que a gente traz aqui para vocês também. Então, o que eu posso dizer para vocês, que o conteúdo do Doutor Dívidas não é vinculado a achismo, são sim estudos científicos comprovados que a gente vem repassando para vocês, tá? O cérebro humano tem uma tendência natural de criar histórias coerentes para explicar eventos. Como que a gente interpreta a nossa vida. Mesmo quando esses eventos são influenciados por fatores aleatórios. Isso significa que muitas pessoas acreditam que sua situação financeira atual é resultado de decisões totalmente planejadas, mas elas esquecem do aleatório, e essa porcentagem do aleatório realmente
a gente não consegue mensurar. Ó, muitas vezes fatores que simplesmente foram favoráveis naquele momento, a parte econômica do país ou a parte econômica internacional que influenciou o país, ciclos do mercado no qual você está trabalhando, pode ter ocorrido ciclos bons, crescimento econômico do país como um todo, tudo isso interfere, certo? E ó, o problema é quando essas circunstâncias mudam. Se você fez uma estruturação da sua vida financeira mensal, né, com base nesses ciclos altos, pode ser que você não tenha uma estruturação, uma base sólida para manter esse seu padrão de vida, e quando vir as situações que são aleatórias também, que não dependem de você, você e sua família podem ter problemas financeiros, tá? É nesse momento que o erro silencioso vai se tornar visível, tá bom? Quando o padrão visível sobe mais do que a renda. Um dos erros silenciosos mais comuns que acontece, ó, quando o padrão de vida cresce mais rápido que a margem financeira. Isso não acontece de uma vez, então vem sendo ocorrido de forma permissiva, constante, gradativa, né? Acontece gradualmente. Um pequeno aumento aqui, um pequeno ajuste acolá, né? Então vocês consumiam determinados níveis de produtos, depois aumentou a renda um pouco, duplicou, né, a questão de padronização, aumenta ainda mais a padronização desses mesmos produtos que você consumiam e começaram a consumir outros tipos de produtos. Um exemplo simples, tinha um padrão de vida, frequentava determinados restaurantes, o padrão aumentou um pouquinho, vocês aumentam exacerbadamente o nível de restaurante que vocês vão frequentar, né? Então, isso é um dos exemplos, dentro de diversos outros, tá? O momento em que quando a pessoa percebe, quando vocês, né, o conjunto aí familiar percebe, o orçamento já está completamente comprometido, tá bom? Porque é óbvio, né, pessoal, o ser humano, normalmente a gente, quando é uma questão melhor, né, boa, a gente se acostuma de forma extremamente rápida, e depois para tirar esse costume do nosso cotidiano, vocês sabem o quão difícil é, né, e o quão sofrido é. O momento em que o problema aparece. Enquanto a renda continua estável, esse sistema efetivamente funciona, né? O padrão de vida de vocês. Mas quando ocorrer qualquer mudança, e eu vou dar alguns exemplos aqui de mudanças, ó, o problema efetivamente vai aparecer. Aí aparece esse erro silencioso. Quais mudanças? Aumento da taxa de juros de uma forma como um todo no mercado, né? Por conta disso, muitas pessoas, vocês sabem que a maioria dos brasileiros tem diversas dívidas relacionadas a empréstimos, financiamentos, então vai ter uma repercussão direta nas finanças. A própria inflação do país, redução de renda, às vezes vocês tiveram imprevisto e diminuiu a renda familiar, e imprevistos familiares como um todo, né? Diversos tipos de problemas que a gente pode citar aqui, problemas de saúde, dentre diversos outros, né? É nesse momento que muitas famílias descobrem algo importante, ó. O problema nunca foi a renda, o problema foi a estrutura silenciosa desses custos fixos, né? Por que esse erro é tão comum? Então, normalmente, pessoal, a gente toma decisões financeiras baseado em emoções, não em lógica. E isso realmente, para começar a tomar decisões financeiras com base na lógica, tem que ser feito, na verdade, um exercício contínuo, né? Um aprofundamento aí de conhecimento, estudos relevantes para fazer essa modificação de pensamento. Existem 3 razões principais para esse erro ser tão comum. Primeiro, as decisões financeiras serem tomadas de forma emocionais. Segundo, o nosso cérebro tende a ignorar pequenos custos recorrentes. Esses pequenos custos comparado, é o que eu dei aquele exemplo, né? Digamos que você tem um financiamento de um veículo que você paga R$ 5.500 de parcela, tá? E depois aparece algum outro tipo de produto que, na verdade, não seria tão necessário você adquirir, mas o produto é R$ 1.500, né? Vinculado ao veículo, você acaba adquirindo. Por quê? Porque comparado ao seu custo de parcela mensal é um valor baixo, tá bom? Então o cérebro do ser humano como um todo tende a ignorar pequenos custos recorrentes. Terceiro, tendemos a acreditar que o futuro será igual ao presente. Então, se você está em um momento de um ciclo extremamente interessante, um ciclo bom em termos financeiros, você é tendente a acreditar que esse ciclo vai permanecer por um longo período, né? Mas como mostram estudos de probabilidade e economia comportamental, o futuro raramente se comporta dessa forma, tá? O que poucas pessoas percebem. A maioria das pessoas tenta resolver problemas financeiros olhando apenas para gastos individuais, então vocês acabam não
verificando o ciclo, o inteiro teor do orçamento familiar de vocês. Vocês verificam esses gastos individuais. Aí o que vocês vão analisar também de forma emocional? Esse gasto aqui é um valor baixo, não vai interferir na economia. Acaba interferindo, né? O problema raramente não está em um gasto específico. Ele está na estrutura geral do orçamento, tá? E é por isso que algumas famílias que ganham bem ainda assim sentem que o dinheiro nunca sobra, que na verdade é a maioria dos casos, né, pessoal? Então, enfim, esse erro silencioso, esse erro de estruturação, essas condicionais, digamos, né, de forma emocional, essa nova padronização que vocês acabam, sem perceber, né, aumentando os custos fixos de vocês, trazem, quando há uma problemática, né, alguma situação financeira que cai em derradeira, aí traz em si à tona o erro silencioso que foi construído dia a dia, né? Então, enfim, pessoal, aqui que eu comentei, nas nossas mídias sociais abertas, a gente vai trazer informações para vocês terem conhecimento e consciência a respeito desse tema, e dentro lá do Doutor Dívidas a gente aprofunda ainda mais essa conscientização e traz os métodos para vocês aplicarem diariamente para saírem desse lucro de dívidas e efetivarem a blindagem patrimonial, diversos anos de trabalho aí, vocês não terem um prejuízo econômico grande de perder o patrimônio e ficar afundado em dívidas, tá bom? Dentro da plataforma Doutor Dívidas, eu vou dar alguns exemplos. Vocês podem ver no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, tem o link do Doutor Dívidas. Na página do Doutor Dívidas tem todo o conteúdo que a gente está passando para vocês. Tem um conteúdo fixo e um conteúdo que a gente vai gradativamente implementando também de acordo com os noticiários que interferem na economia, tá? Diagnósticos financeiros, estrutura de custos familiares, erros invisíveis no orçamento relacionado a famílias de alta renda, estratégias para proteger a estrutura financeira de vocês, tá? Ou seja, vou finalizando aqui essa aula para vocês, não é apenas educação financeira básica, é uma análise estratégica aplicada à vida real de vocês, tá bom? Então fica o convite para vocês, continuem verificando os novos vídeos, as novas aulas que a gente está passando para vocês aqui dentro dessa playlist Doutor Dívidas, e vocês estão convidados, quem quiser acessar o conteúdo premium e já ficar por dentro do conteúdo, tá? Nós temos garantias, informações, quer ficar por 7 dias lá dentro da plataforma assimilando todo o conteúdo, vale a pena, continue com a gente dentro da plataforma premium, tá? Se eventualmente não valer, não tem problema nenhum, é só efetivar o cancelamento, mas eu adianto para vocês, é um conteúdo amplamente vasto, tá? Baseado em neurociência, psicologia financeira e geopolítica aplicada às finanças, tá? Temas jurídicos correlatos, tirando o juridiquês, explicando para vocês de forma bem simples, para vocês entenderem tudo que é relevante sobre os direitos de vocês também. Um abraço e até os próximos vídeos.